Olá, mulheres! Eu sou Cristiana Franca, do programa Postura de Valor, e eu quero falar com você sobre a sua paz. Paz é um assunto que eu amo. Na verdade, tudo que eu falo que eu amo, né? Geralmente o meu conteúdo, eles são baseados em 5 pilares, que é postura, propósito, produtividade, prosperidade e paz. Qualquer conteúdo que eu falar, ele vai ter como base um desses P's. Então hoje eu vou falar de paz. Paz é o que todas nós queremos ter. Na verdade, nós tomamos decisões durante o dia porque nós queremos ter paz. Paz é um estado de espírito que nós podemos desenvolver. Você pode desenvolver a sua paz, mas não é tão fácil assim. Com a correria do dia a dia, estresse, muitas vezes nós fazemos multitarefas e quando nós percebemos, nós estamos no meio do caos. E aí muitas vezes não é possível dizer, eu estou em paz. E eu quero falar com você então sobre inteligência espiritual para ter paz. E aí você deve estar se perguntando, Cris, o que é inteligência espiritual? Primeiro, inteligência é a capacidade que nós temos de aprender, de entender e compreender o que nós sabemos. É o saber e saber que sei, né? Isso é inteligência. Eu sei e eu sei que eu sei, e a partir daí eu consigo tomar decisões assertivas. Inteligência é a capacidade de resolver problemas utilizando o meu racional, né, de forma inteligente para tomar uma decisão. Isso é inteligência. Enquanto que espiritual ou espiritualidade, né, já que eu estou falando de inteligência espiritual, então como que eu sou espiritual? Ou como que eu desenvolvo a minha espiritualidade para eu utilizar dessa inteligência espiritual? Espiritual é a minha conexão com o ser espiritual, que no meu caso é o meu Criador, é o Javé, o Criador de todas as coisas. A minha espiritualidade diz respeito à minha conexão com Ele. Eu me conecto com esse ser espiritual, eu desenvolvo um relacionamento e quanto mais alinhado com os princípios desse ser espiritual, mais eu tenho a inteligência espiritual. Eu sou um ser que desenvolve a minha espiritualidade. Quanto mais conexão, mais espiritualidade. Então isso é para a gente entender a questão da espiritualidade. Claro que cada um tem a sua conexão com um Deus diferente. A minha é com o Criador. E quanto mais eu me conecto com Ele, mais eu sou espiritual. E aí a gente junta essas duas coisas e tem então a inteligência espiritual, que nada mais é a capacidade que nós temos de tomar decisões baseado naquilo que falamos que cremos. No meu caso, eu estou dizendo que eu creio em Javé, o Criador de todas as coisas, então as minhas decisões são baseadas no princípio dele para mim, porque é isso que eu digo que creio. Então, se eu creio nele, as minhas decisões têm que estar pautadas neste princípio. Se a minha fé fosse em Buda ou em qualquer um outro Deus, né? As minhas decisões teriam que estar pautadas naquilo que eu digo que creio. Cris, e qual que é então a magia disso? Isso é super importante, porque o que nós percebemos hoje são templos, igrejas, e não falando de nenhuma religião, de pessoas frustradas, vivendo fora do princípio e culpando o seu Deus. Então, na verdade, é falta de inteligência espiritual. Eu digo que creio numa coisa, mas na hora de decidir, na hora de tomar as minhas decisões, não está pautada nisso que eu digo que creio. Então, não é inteligente isso, não é uma decisão inteligente. Eu vou num templo, eu vou numa igreja, eu vou numa reunião, eu digo que eu creio nisso, mas na hora de tomar a decisão é totalmente errada. Não é congruente com essa fé, não está congruente com isso que eu digo que creio. Isso é inteligente? Não. Então, fé inteligente ou inteligência espiritual é quando eu
tomo minhas decisões baseado naquele que eu digo que eu creio. E o apóstolo Paulo já ensina isso falando em Romanos sobre o culto racional. Ele está dizendo, tomem as decisões de vocês de forma racional, de forma inteligente, e não ficam falando por falar, dizendo que creem, mas na hora que vocês vão tomar a decisão, não tá nada congruente. Vocês dizem que creem, mas a decisão não tá assertiva. Então, inteligência espiritual é tomar decisões assertivas baseada na tua fé, independente de qual seja ela, tudo bem? Então, essa é a minha dica para você praticar uma fé inteligente, desenvolver a sua inteligência espiritual para ter paz. No meu caso, eu falo que tenho paz, porque aquele que eu digo que creio, ele é o príncipe da paz. E se ele é o príncipe da paz, eu me aproprio dessa verdade e vivo em paz. A paz que excede o entendimento, porque é ele que dá. E se você não tem, você pode pedir e ele te dá deliberadamente. É o que eu chamo de paz no meio do caos. E se você está no meio do caos, eu quero te convidar para ter paz, baseado nesse princípio de que ele é o príncipe da paz. Que Deus abençoe muito você. Eu espero que essas palavras, estes princípios, faça diferença na sua vida e que você pratique a inteligência espiritual, tomando decisões baseado naquilo que você diz que crê. Que Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.